Evidência. Aí vocês veem uma página dessa Bíblia do Doom que descreve uma prévia do que o jogo seria. Some of these features were not in the final games, like cinematics. Algumas dessas coisas não aparecem na versão final do jogo, como as cenas. So we took our Christmas vacations of 1992, and then we were very excited to start working on this new game. E aí nós aproveitamos as nossas férias de 1992 para trabalhar de maneira muito empolgada nesse novo jogo. January 1993. Janeiro de 1993. Unbelievably, we issued a press release just as we started working on the game. Por incrível que pareça, a gente conseguiu gerar uma versão para a imprensa pouco tempo depois de ter começado a trabalhar no jogo. We basically said that Doom was going to have the greatest technology ever possible on a computer in 1993. Na verdade, foi um comunicado à imprensa, onde a gente disse que o Doom ia ter a tecnologia mais incrível da época para 1993. We said that before we even started making the game. E eles disseram isso antes de começar qualquer coisa do jogo. So this is a list of the features that the game would have, the most important being the last line and open game. E aí vocês podem ver agora uma lista dos recursos que o jogo teria, sendo que o mais importante deles seria que ia ser um jogo aberto. I was working on DoomEd, the level editor. Eu estava trabalhando no DoomEd, o editor de cenários do jogo, o editor de fases do jogo. And things were really starting to really begin in development after the holidays. E as coisas começaram a se desenvolver realmente de maneira bacana depois das férias. We started getting the engine tech working and the level editor DoomEd up on the screen. A gente começou a ter finalmente a tecnologia da engine funcionando e o editor de fases do Doom aparecendo na tela. And this is Tom Hall. He was playing with DoomEd and he was offering suggestions for making it better. E aí vocês podem ver o Tom Hall, ele estava jogando com o que a gente já tinha feito e oferecendo algumas sugestões. He was in a big open room and not in an office like the rest of us, so he just drew lines on the floor with masking tape where his walls would be. Ele estava numa sala bem grande trabalhando, então era diferente da gente que ficava num lugarzinho apertado. E lá ele começou a desenhar umas linhas no chão para tentar meio que fazer o design de fases com uma fita adesiva. At this point, Tom was testing the new Doom engine and trying to figure out what the levels would look like. E nesse momento ele estava testando isso com essa engine do jogo para ver como seriam as fases do jogo. So creatively, it was a really big struggle. Então, do ponto de vista criativo, era uma grande luta isso, uma grande dificuldade. So now it's February. Agora estamos em fevereiro de 1993. And this is Adrian modeling the Baron of Hell based on his original sketch. E aí vocês podem ver o Adrian modelando o Baron of Hell, com base num rascunho que ele havia feito. Kevin was creating the Imp in Deluxe Paint 2 on a PC. O Kevin estava criando o Imp no Deluxe Paint 2 do PC. When modeling clay, ended up being a bad idea for monster creation, we turned to a Hollywood monster creator and he made a few models for us. Quando a argila acabou se mostrando muito difícil, um material muito difícil de se trabalhar nesse processo, a gente acabou recorrendo ao pessoal de Hollywood para ajudar a gente a criar alguns modelos para o jogo. So Gregor Punchatz, Don Punchat's son, was a Hollywood model maker. E o Gregor Punchatz, o filho de Don Punchatz, era um modelador de monstros para Hollywood. And the Spider Demon was the first model that he made. E o Spider Demon foi o primeiro modelo que ele criou. So it was made with latex and metal, and we needed him for the end boss of episode 3. Ele foi feito com látex e metal.
e a gente usou ele para ser o chefe do episódio 3. We decided that since we were scanning most of our models, why wouldn't we scan weapons as well? E a gente viu que já que estava usando muitos modelos para trazer para dentro do jogo, por que não usar modelos reais também para armas? Even though we were in Texas, we decided to get toy guns from the store. Ainda que a gente estivesse no Texas, que é um estado que super permite armas, a gente preferiu usar modelos de arma de brinquedo para o nosso trabalho. As the design of the game was influenced by the movie Evil Dead, we wanted to put a chainsaw and a shotgun in it too. E como o nosso design tinha inspiração de Uma Noite Alucinante, a gente quis usar uma serra elétrica e uma escopeta dentro do jogo. This is the chainsaw that Tom Hall brought in. His girlfriend had one, so he just borrowed it. Essa foi a serra que o Tom Hall comprou e... Não, o Tom Hall... He just brought it, his girlfriend just had one, so he just brought it. It was called the Eager Beaver, and we kept it in a bowl because it leaked oil. Ok. E essa serra elétrica era da namorada do Tom Hall, que por incrível que pareça, deve usar isso para intimidar um pouquinho ele na relação. E aí ele emprestou da namorada dele e eles chamaram essa serra elétrica de Eager Beaver, que é tipo... Eager Beaver pra gente seria como se fosse uma coisa que está muito ansiosa para fazer o que ela mais sabe fazer, que no caso da serra elétrica, né? So the shotgun was called the Tootsie Toy Dakota Cap Gun. E a escopeta se chamava Tootsie Toy Dakota Cap Gun. Really incredible name there. Um nome realmente interessante. We got it at Toys R Us that was close by. E a gente conseguiu ela numa loja de armas de brinquedo que ficava perto. At the same time that we were trying to figure out what the levels would look like, at the same time. E ao mesmo tempo, enquanto nós estávamos tentando imaginar como as fases iam ficar, so for our entire lives up to that point, the only kind of game levels that we had seen were the 90-degree block walls of Wolfenstein 3D, Might and Magic, Ultima, Wizardry, Mini Maze, Labyrinth, Way Out, you name the maze game, and the maze was all 90-degree walls. E a gente percebeu que naquela época os jogos em 3D eram basicamente labirintos com objetos em 90 graus, colocados sempre em ângulo de 90 graus, parece que você estava sempre jogando numa caixa. Exemplos desses jogos são Wolfenstein 3D, Might and Magic, Ultima, Wizardry, Mini Maze, Labyrinth, Way Out. Você imaginava um jogo em 3D da época e era um labirinto em 3D com você andando numa espécie de caixa com ângulo de 90 graus. There are no examples of any other worlds to us. Não havia exemplos de outros tipos de mundo pra gente. So we had to come up with a new way of creating levels that did not look like Wolfenstein 3D. Então a gente teve que tentar desenvolver uma nova maneira de pensar e criar as fases. Uma maneira que não fizesse os jogos parecerem todas versões alternativas de Wolfenstein 3D. So John Carmack told Tom to get books about military building construction. Então John Carmack falou para o Tom adquirir uns livros sobre construção militar. So Tom did that and he got really bored with it as they were not inspiring places to play in. Aí o Tom pegou esses livros e em pouco tempo percebeu que eles eram muito entediantes porque não é o tipo de coisa que você gosta de explorar, né? Essas construções militares. Tom was getting really burnt out. E o Tom estava ficando realmente muito cansado e estressado. So the first level in Doom was called the Hangar, and it originally started like this. E a primeira fase de Doom que a gente criou foi chamada de Hangar e originalmente se parecia assim. There were 4 Marines playing cards on a UAC crate. A gente tinha 4 marinheiros jogando cartas numa caixa.
This is what we had done in 1 month on the game. 1 month. E foi isso que a gente conseguiu fazer um mês depois. É 4 de fevereiro de 1993. So you can see we have a heads-up display that takes up a lot of room. Vocês podem perceber que tinha um sistema de interface que tomava praticamente conta de toda a tela. And we have the Baron of Hell already drawn, modeled, scanned, and drawn. Aí você pode ver o Baron of Hell andando de um lado para o outro enquanto você mexe a câmera. And an imp. E o Imp. And a pinky demon as well. The pinky demon, it was in there. Pink. E o Pig Demon também. Enough of that. All right. It's now March. It was the 3rd month of game development for us on Doom. E agora nós estamos em março. Já era o 3º mês de desenvolvimento verdadeiro do jogo. Something kind of random happened one day. E alguma coisa meio estranha e aleatória aconteceu certo dia. So, 20th Century Fox offered us the use of the Aliens license. A 20th Century Fox ofereceu pra gente os direitos de usar a licença da série Aliens. So we seriously thought about theming the game around this license because it really matched a lot of our ideas of what we wanted the game to be. E a gente considerou por muito tempo usar as ideias dessa franquia porque tinha muita coisa a ver com o que a gente estava imaginando pro Doom. But then there were not any demons in the movie Aliens, just alien monsters, and that really wouldn't be a new idea. So we just scrapped the concept of using that license after talking over it for 30 minutes. Mas a questão é que não haviam demônios na franquia, haviam só aliens. Então a gente decidiu descartar a ideia 30 minutos depois de analisar com calma a situação. We made decisions really fast back then. As decisões eram tomadas de maneira muito rápida na época. But then out of nowhere, disaster struck. All work on Doom stopped. Mas então, uma desgraça aconteceu e todo o trabalho da equipe do Doom teve que ser parado. So Imagineer, remember them? They called and they wanted to know where's the Super Nintendo version of Wolfenstein. E é que a Imagineer, lembram aquela publicadora da Nintendo? Ela ligou pra gente pra saber onde é que estava a versão de Super Nintendo de Wolfenstein. So the guy that we hired to work on it didn't do anything, and Imagineer was not pleased. E a gente descobriu que o cara que a gente contratou para programar o jogo não tinha feito nada, e aí a Nintendo não ficou nada satisfeita. Alright, so we had to do the Super Nintendo port ourselves. E aí a gente teve que criar a versão do Super Nintendo com a equipe de Doom. We had to learn the Super Nintendo hardware and how to program it. E aí a gente teve que estudar o hardware do Super Nintendo e aprender a programar nele. It took us a total of 3 weeks. O que levou 3 semanas. And then we shipped it. E depois a gente voltou e We were really lançou o jogo. we were really fast back then. A gente era muito rápido naquela época. So then work on Doom resumed. E aí a gente voltou a focar no Doom. Alright. It's April of 1993. E agora estamos em abril de 1993. While creating map E1M2, I created a problem for Carmack's renderer. Enquanto a gente estava criando o mapa E1M2, eu acabei levantando um problema para o renderizador do Karma. These stairs slowed the code down, way down. Essas escadas que vocês podem ver na imagem faziam o código ficar lento, muito lento. John had to find a solution, so he started reading. E o John precisou criar uma solução para isso e começou a ler. So he found a white paper from Bruce Naylor about this data structure called a binary space partition. E ele encontrou um artigo do Bruce Naylor que falava sobre uma estrutura de dados chamada partição de espaço binário.
It was originally designed for back-face culling of 3D models, but John adapted it for 3D levels to speed up rendering. Ela foi desenvolvida originalmente para não renderizar a parte traseira dos objetos que são modelados em 3D, e o John adaptou ela para ser usada em fases 3D, para aumentar a velocidade de renderização, porque você não precisa renderizar o objeto inteiro, só o que aparece. This solved the problem with E1M2. E isso meio que resolveu o problema com essa fase E1M2. I bet you didn't think you'd hear about binary space partitions at the Brazil Game Show. Eu não achei que fosse ouvir uma explicação sobre essas partições binárias aqui na Brasil Game Show. Alright, so this is the month that Don Punchatz, who is an illustrator, finished creating the Doom logo and he began work on the Doom box cover. E esse foi o mês que o Don Punchatz, que era um ilustrador, terminou a criação da logo do Doom, a marca do Doom, e passou a trabalhar no design da embalagem do jogo. We also created our first alpha version that we could send out to our testers. E aí nós também criamos a versão alfa do jogo que a gente podia usar para enviar para os testers. We were pretty happy to show some people what we were up to. E a gente estava muito feliz de poder mostrar alguma coisa finalmente para o público. So this is what the alpha version looked like after only 3 months of development. E era assim que a versão alfa se apresentava apenas 3 meses depois do desenvolvimento. There's a message that says if you hand it out, you're not going to get a copy of Doom. Havia uma brincadeira na época de que se a pessoa emprestasse para os amigos uma versão desse jogo, essa pessoa não ia ganhar o livro de dicas depois. So you can see that now you can pick up guns and ammo. Aí você pode ver as armas, as munições. The levels are a little bit more complex. As fases já se mostravam bem mais complexas. But it still feels kind of like Wolfenstein with the height of the ceiling. Mas ainda lembra um pouquinho o Wolfenstein, como vocês podem ver, o teto e o chão meio que da forma uma caixinha. And a lot of 90-degree walls. A lot of 90-degree corner walls. E tem um monte de paredes com ângulo de 90 graus. So yeah, it had a lot of different levels in it. This is E1M7 beginning. E esse aí é o começo da fase E1M7. Alright, so that's April. Okay. Alright, now it's May. E agora estamos em maio. So I finally finished working on Doomed, and I'm ready to start working on levels. Eu finalmente havia terminado de trabalhar no editor de fase do Doom, o Doom Edge, e estava pronto para começar a trabalhar nas fases mesmo. So since the military bunker style was not interesting, something needed to be done. E já que aquela modelagem que lembrava muito instalações militares não estava rendendo bastante, eu precisaria que algo novo fosse feito. So one day I decided to solve the problem, and I created this abstract 3D level design style. E um dia então eu decidi resolver esse problema criando um modelo abstract 3D. Abstract style. Um modelo de design abstrato em 3D. I used E1M2 for my experiment. E eu usei a E1M2, aquela fase que vocês viram, para o meu experimento. It might not look like much, but this room on the screen was the first room I made in this style. Pode não parecer muito,
Mas essa imagem que vocês estão vendo agora na tela foi uma das primeiras fases que eu criei usando esse novo modelo. And the final version of this room looks way better, but this is just the beginning. E a versão final ainda foi muito melhor do que isso que vocês estão vendo agora. Tom and the artist came to my room and I showed them on my computer, and they all agreed that that's the direction that we need to go in. Aí o Tom e os artistas vieram dar uma olhada no que eu tinha criado e a gente, a partir dali, decidiu que essa era a direção que a gente queria dar para o design. Alright, look at that. This is a pre-beta version of Doom. 5 months of work. Agora vocês vão ver uma versão pré-beta de Doom, 5 meses depois do desenvolvimento ter sido iniciado. Now you can see there's darkness in the game. Você pode ver que havia muita escuridão no jogo. You can see a menu that doesn't exist in the final game. Você pode ver algumas opções de menu que não saíram na versão final do jogo. But you can tell that there's a menu system and that there's more levels and more to do. Você pode perceber que por aí que tinha um menu com mais fases e mais coisas para se fazer no jogo. Those are the first key card pickups. Aquele foi uma das primeiras versões das key cards que tinha no jogo. And now you can shoot monsters, but they just disappear. Aí você atirava no monstro, mas eles não ficavam espatifados no cenário como ficam hoje, eles desapareciam. Okay, so that's 5 months of work. E aí você pode ver o resultado de 5 meses de trabalho. So now we're in June and we're halfway through the year. E agora a gente já estava passando da metade, agora vocês vão ver o que aconteceu passando da metade do ano. So Chris Lombardi from Computer Gaming World comes over to get a sneak peek and he writes a really great preview article. E o Chris Lombardi, que era um jornalista, veio ter uma prévia do jogo e escreveu um artigo muito interessante sobre e elogiou bastante. And it's the only preview article written about Doom before its release. E é o único preview, na verdade, que a gente tem, a única prévia que a gente tem escrita sobre o Doom. Okay, now it's August of 1993. Agora a gente está em agosto de 1993. Okay, in August, Tom decides to leave id and go to Apogee Software. He works on Rise of the Triad, then after shipping it, he started designing the game Prey. Em agosto, o Tom decidiu sair da ID Software e entrar na Apogee Software. Ele trabalhou no Rise of the Triad e depois de lançar esse jogo, ele desenvolveu o game Prey, que eu acho que todos conhecem. So we hired a couple of new guys to help us finish Doom. Então a gente contratou alguns caras novos para nos ajudar a terminar o Doom. Dave Taylor and Sandy Peterson. O Dave Taylor e o Sandy Peterson. Alright, now it's September. We'll go a little faster. Agora já estamos em setembro. So Dave starts working on the auto map feature. E o Dave começou a trabalhar num recurso de automap. Sandy is making levels very quickly. O Sandy começou a fazer as fases muito rapidamente. He took a lot of Tom Hall's unfinished levels and finished them. Ele pegou várias fases que estavam quase sendo finalizadas pelo Tom e finalizou. So with all the technology that we were working on that year, sound drivers took a back seat. So we had to create the sound drivers for the game. E a gente ainda não tinha todos os assets, os recursos de som naquela época e a gente precisava criar isso.
All right, now it's October. Agora estamos em outubro. So we created a press release version of the game at the start of October. E a gente criou a versão que a gente ia liberar para a imprensa no começo de outubro. And this is what it looked like. E era com isso que se parecia. So this is more of a finished version of the UNM2. E aí essa é uma versão meio curta do que vocês poderiam ver na fase 1 e 2. You can tell that the sky outside is not the final one yet. E você pode ver ainda que a versão do céu lá fora não é a final que você encontrar no jogo. And you're picking up items in the game that we decided to get rid of eventually. E a gente pegou alguns itens do jogo que a gente achou que não seriam úteis e removeu também. Tinha uma Bíblia dentro do jogo. There's demonic daggers. That was a soul sphere that you picked up. Uma Soul Sphere que ele acabou de pegar, apareceu aí. Alright, that's a evil scepter. Aquilo era um septo, um cajado maligno. We got rid of all those items. A gente tinha vários itens. Alright. So that was the press release version. E essa era a versão que o pessoal da imprensa pegou. We were getting really close to finishing the game, so our progress quickened. E a gente estava muito perto de finalizar o desenvolvimento do jogo, então a gente precisou acelerar o passo. So you saw that even in early October, we still had pickup items that were useless, like demonic daggers, demon chests, and other unholy items. E vocês podiam ver que nessa versão de outubro a gente tinha muitos itens que eram meio inúteis, como adagas demoníacas, baús demoníacos e outros tipos de itens demoníacos. So I decided to get rid of those things because they made no sense to the core of the game. E eu decidi tirar isso do jogo porque eles não faziam sentido para a mecânica central do jogo. Earlier on, I removed the concept of having lives. E logo de cara eu removi a ideia de que a gente precisava trabalhar com um sistema de vidas. So it was enough to have to restart that level after you died. Para mim já era suficiente que você tivesse que recomeçar a fase depois que morresse. So now it's November 1993. Agora estamos em novembro de 1993. So November had to be probably the most insane month in development. E eu acho que novembro foi o mês mais insano de todo o desenvolvimento do jogo. So what we got done this month is multiplayer mode. E o que a gente teve que fazer durante esse ano foi o modo multiplayer, So deathmatch and co-op. deathmatch e co-op. All the intermission screens, the menu screens, auto map, everything had to get finished. Itens de mapa, menus, sistemas de interface desse tipo. We had to make sure Doom would run on modems. We had to make sure that Doom ran on modems. Serial code for the modems were free. E a gente teve que assegurar que o Doom fosse rodar nos sistemas de modem da época. And we had to go through all the levels to make sure they worked in deathmatch and co-op mode. E a gente teve que testar todos os mapas para assegurar que eles iam funcionar no modo co-op deathmatch. So the day before we released Doom just happened to be an important day in the United States. E curiosamente, o dia que Doom foi lançado foi dia bem interessante nos Estados Unidos. Violent video games was a topic that was hotly debated in Congress. A temática de violência nos jogos estava virando um debate muito acalorado nos Estados Unidos. So
So games like Mortal Kombat and Night Trap were shown as examples of the moral level that games have sunk down to. Jogos como Mortal Kombat e Night Trap serviam de exemplo para mostrar o declínio moral que os jogos estavam introduzindo na sociedade durante suas discussões. They had no idea. Eles não faziam ideia. The next day, on December 10th, Doom was going to be released. E no próximo dia, em 10 de dezembro, Doom seria lançado. So we worked 30 hours straight to get Doom ready for launch. E nós trabalhamos 30 horas incessantemente para deixar o Doom prontinho para ser lançado. But we found one final bug. Mas então a gente encontrou um último bug. When we left the game running on all of our computers, some of those computers would just lock up. Quando a gente deixava o jogo sendo executado por muito tempo nos nossos computadores, chegava um momento em que parecia que os computadores travavam. So John Carmack thought about what the problem would be for a few minutes, and he figured it out, and he's fixed it. E o John Carmack pensou no problema por alguns minutos e conseguiu uma solução. So we did some more testing, and then the bug was gone. E aí a gente só executou mais alguns testes e o bug foi resolvido, foi consertado. So we could finally upload the game. E a gente finalmente pôde fazer o upload do jogo. Alright, let's see what's going on. You can hear the modem. It's uploading. And then it blew up the server. And then it blew up the server twice. But then finally, it succeeded and everyone could download the game. E aí finalmente a gente conseguiu executar tudo direitinho e todos podiam baixar o jogo. So after Doom was released, the world of games changed. E depois que Doom foi lançado, o mundo dos games mudou. 3D games were here to stay forever. Os jogos em 3D chegaram para ficar. Shooters would dominate the industry for decades. Os jogos de tiro dominariam a indústria por décadas. The biggest selling games today are first-person shooters. E mesmo hoje em dia, os jogos mais vendidos do mundo são FPS. Game modding is incredibly popular, with many important game franchises that came out of modding, such as Call of Duty, Team Fortress 2, Portal, Counter-Strike, and many others. A modificação dos jogos se tornou uma coisa muito popular, game modding. E desse tipo de cultura de modificação, saíram jogos como Call of Duty, Team Fortress 2, o Portal, Counter-Strike e muitos outros. And multiplayer mode is a staple of games, and free-to-play is the most popular business model of our times. E o modo multiplayer free-to-play, em que você joga grátis, começou a se tornar um modelo popular de negócios do nosso tempo. So I'd like to thank those who took the journey with me and made it all possible. Então eu gostaria de agradecer todos aqueles que fizeram parte dessa jornada comigo e tornaram tudo isso possível. It couldn't have happened without these people at that time. Eu não poderia ter feito nada sem a ajuda daquelas pessoas naquela época. And the support of the fans of our games. Eu não poderia ter feito nada também sem a ajuda e o suporte dos nossos fãs. All right, thank you very much. E é isso, pessoal. Muito obrigado. If you need any answers, if you have any questions for me, you can just reach me here. Se vocês tiverem qualquer pergunta para mim, é só vir e falar. All right, that's it. We have 5 minutes. We have 5 minutes, so we can answer questions.